Fala galera, beleza? Olha só, Rosiel Marques aqui mais uma vez, o nosso canal Proseando Coisas. Olha só, hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre os áudios do Jucá e do Machado que ontem já decretaram aí a primeira crise do governo do Michel Temer, né? A divulgação dessas gravações entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e um dos alvos iniciais da Operação Lava Jato, o Sérgio Machado, que era presidente da Transpetro, que era uma subsidiária da Petrobras. Houve uma gravação aí que quase todo mundo já deve ter ouvido ou lido, né? As gravações foi divulgado pela Folha de São Paulo, da UOL, e aí já colocou o governo do Michel Temer aí na sua primeira crise, vamos dizer assim. Nessa reportagem que foi publicada na segunda-feira, não foi informada a origem dos áudios. O jornal, que foi Folha de São Paulo, diz apenas que as conversas foram feitas em março, né? Ou seja, a Dilma ainda não tinha sofrido o impeachment, né? O áudio é de mais ou menos 1 minuto, 1 hora e 15 minutos, na realidade, 1 hora e 15 minutos, e estão aí no poder da Procuradoria-Geral da República. Segundo as informações dos jornalistas do canal Globo News e da revista Veja, as gravações teriam sido feitas por Sérgio Machado e seriam parte de um acordo de delação premiada negociado entre o ex-presidente da Transpetro e a Força Tarefa da Lava Jato. Então, ou seja, esse áudio já foi feito sob encomenda, né? A intenção era exatamente encontrar aí informações importantes. Então, o Machado ele foi presidente entre 2003 e novembro de 2014 da Transpetro, quando se tornou a primeira vítima da Lava Jato e acabou demitido. Ele foi indicado para o cargo de presidente do Senado. Ele foi indicado para o cargo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, na época, mas é apontado como operador do PMDB na estatal. Tá bom? Então aqui vamos ver se a gente consegue perceber aqui quais são as partes mais importantes desses áudios, tá bom? O trecho mais relevante das gravações mostra Jucá e Machado dialogando a respeito da possibilidade de muitos investigados na Lava Jato realizarem delações premiadas depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu em fevereiro tornar efetivas as sentenças de prisão a partir da segunda instância. Eu não sei se vocês devem lembrar, é, quando você tinha uma condenação em que você deveria ser preso, você poderia recorrer numa segunda instância e até numa terceira instância. E só se você fosse condenado em todas elas é que de fato poderia ser decretado ali a prisão. Com a última ação do Supremo Tribunal Federal, que decidiu tornar as prisões serem efetivadas a partir da segunda instância, então muito político aí e empresário que estão envolvidos na Lava Jato começaram a abrir a boca, fazer delações premiadas para que não fossem presos. Então, a dupla conversa sobre acordos de delação de grandes empreiteiras, como a Queiroz Galvão, a Camargo Correia, a Odebrecht, que fariam uma delação seletiva. Segundo o Jucá, essa delação seria bem seletiva, né? E o então senador, agora ministro, afirma que forma de estancar a sangria é mudar o governo, como mostra o trecho que nós vamos mostrar para vocês agora, tá bom? Olha só, aqui é Jucá falando. Acontece o seguinte, objetivamente falando, com o negócio que o Supremo fez, ou seja, as autorizações, vai todo mundo delatar. Exatamente, disse o Jucá, e vai sobrar muito. E o Marcelo e a Odebrecht vão fazer. Odebrecht vai fazer? Perguntou o Machado. Seletiva, mas vai fazer. Queiroz não sei se vai fazer ou não. A Camargo vai fazer ou não. Estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot, o Procurador-Geral da República, está a fim de pegar vocês. Eu acho que eu sou o caminho, né?
vamos ver, pensar aqui quem seria esse vocês aí, né? Muito provavelmente Jucá já está envolvido. Vocês, ele está falando para o Jucá, então o Jucá é um deles. E aí, muito provavelmente, os seus aliados. Você tem que ver como seu advogado, você tem que ver com seu advogado como é que a gente pode ajudar. Tem que ser política. Advogado não encontra. Se é político, como é a política? Tem que resolver, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Então, muito provavelmente, esse estancar essa sangria tem uma relação com o fato de parar a Lava Jato, que está prendendo todo mundo. Então, a gente percebe aí que esse trecho ele é bastante denunciador, né? Mas que acordo seria esse? Quem faria parte dele? Pelo que se pode depreender dos trechos reproduzidos pela Folha, o acordo envolveria a classe política e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Machado cita a ascensão de Michel Temer em caso de impeachment de Dilma como solução mais fácil. E Jucá reclama que o Renan Calheiro era o único que estava contra essa alternativa. Por algumas semanas, Renan foi de fato o esteio mais forte do governo contra o impeachment da Dilma Rousseff. Então, olha só essa parte da gravação. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Temer. Só o Renan que está contra isso. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está morto. É um acordo botar o Michel num grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Com tudo. Aí parava tudo. Olha só que conversa louca. Delimitava onde está, pronto. Olha só que conversa doida essa aí. Então a gente tem aí a possibilidade de colocar o Michel Temer num grande acordo, esse grande acordo nacional, um grande acordo nacional, naturalmente esse grande acordo vai envolver as grandes alianças políticas. E isso nós estamos falando não de um ou outro político, nós estamos falando de partidos, um grande acordo partidário, né? E é interessante, nós vamos ver mais na frente, um dos áudios, uma parte do trecho é uma das partes que mais me impressiona. Então, a ideia aqui é incluir até o Supremo Federal nesse grande acordo aí, para ver se para esse negócio, tá bom? Então, olha só, quem é que seriam os ministros que poderiam fazer parte desse acordo, ou todos, ou algum? Enfim, essa aí é uma resposta que nós não temos. Não foi citado o nome de nenhum ministro, mas em um trecho da conversa, Jucá diz ter procurado diretamente ministros do Supremo Tribunal Federal e ter recebido como resposta uma negativa sobre a possibilidade da Lava Jato parar. Segundo eles, a operação continuaria enquanto Dilma Rousseff estivesse no Planalto. Ou seja, se a Dilma está no poder, a Lava Jato vai continuar. Então, só tem um jeito de parar a Lava Jato. É tirando a Dilma Rousseff. Isso segundo a conversa que tem de Jucá e Machado. Vamos ver esse trecho. Conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem só tem condições de... Aí ficou inaudível o trecho. Sem ela, no caso a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras que querem tirar ela, essa galera toda não vai parar nunca. Essa coisa toda não vai parar nunca, entendeu? Então, estou conversando com os generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o que, para não perturbar. Ou seja, muito provavelmente por causa do que a gente acabou vendo depois que a Dilma, essa parte que ele diz aqui, os caras estão monitorando o MST, não sei o que, para não perturbar, mas muito provavelmente eles estavam monitorando as ações do MST em razão de, caso a Dilma sofresse impeachment, o MST poderia ir para a rua, quebrar tudo, fazer aquela revolução que eles gostam de fazer. Então, os militares, os comandantes militares, generais já estavam de olho nisso e tentando manter tudo sob controle.
Pelo menos é o que dá para entender nisso aí. Eu acho o seguinte, a saída é eu acho o seguinte, a saída é ou a licença ou a renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país volta à calma, ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São Paulo ajudou muito. Quando ele diz essa cagada ajudou muito, ele está fazendo uma possível referência ao pedido de prisão do Lula pelo Ministério Público de São Paulo, que por sinal deu naquela condução coercitiva, né, para que ele fosse depor na Lava Jato. Os caras fizeram para poder inviabilizar ele de parar um ministério. Agora vira obstrução da justiça. Não está deixando o cara, entendeu? Foi um ato violento. E burro, tem que ter uma paz. Eu acho que tem que ter um pacto. Terminou o Jucá falando. Então, olha só essa situação toda. Ah, no outro dia, no dia seguinte, né, ontem especialmente, o Jucá foi bastante interrogado acerca de tudo isso. E aí ele falou numa entrevista que aquela conversa não era sobre pacto da nada a ver com Lava Jato, era sobre a economia do país, para tirar o Brasil da crise. Segundo ele, quando ele falou em delimitar, ele estava se tratando do prejuízo que as empresas terão que pagar, porque se decide, tipo assim, olha, tem que parar esse negócio, tem que se decidir logo de uma vez por todas. Né? Não ficar algo solto nas ilações sobre todo mundo. Mais ou menos foi isso que o Jucá disse numa entrevista que ele deu para o jornalista Fernando Rodrigues da UOL. Depois ele também deu uma entrevista à Rádio CBN e ele usou a mesma linha de argumentação. Ele falou assim, abre aspas, quando disse em estancar a sangria, não me referia à Lava Jato. Falava sobre a economia do país e entendia que o governo Dilma tinha se exaurido. Entendia que o governo Temer teria condições de construir outro eixo na política econômica e social para o país mudar de pauta, né? Afirmou ele, fecha aspas. Mais tarde, diante da pressão, Jucá anunciou que estava se licenciando do cargo, ou seja, pediu licença, né? Abre aspas. Estou consciente de que não cometi nenhuma irregularidade e muito menos qualquer ato contra a apuração da Lava Jato, disse ele. Abre aspas. Enquanto o Ministério Público não se manifestar, aguardo fora do Ministério. Depois disso, caberá ao presidente Temer me reconvidar ou não. Ele vai discutir o que vai fazer, continuou Jucá, que deve retomar o mandato de senador. Né? Então, essa é a situação. Agora eu gostaria de reforçar um trecho que a gente já leu acima, para a gente observar uma coisa aqui. Olha só. Olha só o que a gente tem nessa conversa aqui de um trecho que a gente já leu antes. O Jucá, o Machado falando para o Jucá. Eu acho o seguinte, a saída é ou licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país volta à calma, ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São Paulo ajudou muito. Olha só que coisa. O pacto, segundo a conversa que eles estão conversando aí, o pacto que tem que ser feito é um pacto grande, um pacto nacional. O Michel forma um governo de união nacional, ou seja, vamos unir os partidos. Faz um grande acordo. Qual o propósito desse acordo? Proteger todo mundo. Inclusive, senhores, grifo nosso aí, o Lula, diga-se de passagem. E olha que interessante. Eu fico observando a coisa e eu fico aqui pensando comigo mesmo aqui. A gente tem a oposição, né, vamos dizer assim, que está, segundo os petistas e a galera da esquerda, estava buscando instaurar um golpe, tá? E essa mesma galera agora está conversando em fazer um grande acordo
em que esse acordo vai proteger todo mundo, inclusive o Lula. Ora, quem é que quer instaurar um golpe? Quem é que quer tirar uma oposição do poder e ao mesmo tempo quer proteger essa oposição? Não faz sentido, senhores. O que me deixa pensar que nós temos aqui duas coisas. Ou a pobrezinha da Dilma realmente não sabe nada, é uma inocente e está sofrendo um golpe do seu próprio partido, inclusive do Lula, já que o grande acordo que foi feito, né, vamos partir do princípio que foi feito, já que a Dilma caiu, foi feito, incluía proteger o Lula, né? Ou a Dilma não sabia de nada e levou uma rasteira do próprio PT, inclusive do Lula, ou tudo isso é uma grande encenação e tudo isso foi bem desenhado para aparentar que ainda existe oposição, que ainda existe é, é, divergência política, mas que no final da história está todo mundo muito bem abraçado e comendo os frutos dessa corrupção toda. É mais ou menos por aí que eu vou caminhando. Porque se eu tenho o PMDB querendo derrubar o PT para tomar o poder à força, partindo do princípio que seja um golpe. Com qual propósito o PMDB quer proteger o Lula ou com qual propósito o PMDB quer que o Lula não seja preso? Se não, pelo único motivo de que o Lula, o PMDB, o Jucá e todos os outros aí estão envolvidos na mesma situação, são farinha do mesmo saco, fazem parte da mesma maracutaia. Entendeu? Então, a gente tem aí a presidente Dilma numa grande encenação ou de fato uma mulher decente que está sofrendo muita coisa sem merecer e um camarada que se faz de amigo, em especial o ex-presidente Lula, se fazendo de amigo dela, mas que na realidade faz parte de um grande pacto para poder derrubar ela a fim de se proteger das suas corrupções. Então, pessoal, essas são as minhas observações acerca do texto, acerca do texto das gravações, tá? Grande parte da conversa aqui é um texto adaptado da Carta Capital, tá bom? Então, quer acompanhar mais sobre isso? Fica de olho no canal Proseando Coisas, curte o nosso canal lá no Facebook, tá? Acompanhe a nossa página no Facebook, compartilhe esse vídeo para poder informar mais pessoas acerca do que está acontecendo. Lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. E pessoal, fique em paz e até a próxima.